Bem-vinda, Leoa! Que honra, que satisfação ter você aqui. Nós estamos inaugurando em grande estilo a quarta temporada do Sabrina Cast Desperte Sua Leoa. Eu estou aqui com uma convidada especialíssima, uma leoa, mulher extraordinária. Seja bem-vinda, Polly. Que honra ter você aqui. Obrigada, Sabrina. Honra minha, um prazer estar aqui com vocês. Abrindo a quarta temporada, né? Responsabilidade. Ai, mas não podia ser outra pessoa senão Poliana Brandão, que é advogada. Ela é mentora de empreendedoras, empreendedores. Ela tem um projeto belíssimo nessa área. Ela é palestrante. Ela vai contar um pouco dessa jornada, mas eu quero que você já pegue papel e caneta, porque você vai aprender muito nesse episódio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um grande prazer. Me diz uma coisa, empreendedora serial, é como eu te vejo. Como é que começa essa história no empreendedorismo? Então, é uma história muito fascinante, digamos assim, né? Porque eu venho de uma família de empreendedores, né? O meu pai, ele comprou um caminhão depois do casamento com a minha mãe, é até uma história bem legal. Uau! E aí, passados alguns anos, né? Eu sou a sexta filha, eles já tinham uma empresa, uma mineração de areia para construção civil, e eles já tinham ali vários caminhões, várias máquinas. Só que eu observava uma coisa, que era o seguinte: meus pais, as máquinas, os caminhões, eles quebravam muito constantemente. E aí eu ficava pensando, né? Aquela filha que quer salvar os pais e tal, ficava pensando em formas de ajudar os meus pais para que tanto as máquinas não quebrassem tanto, para não ter aquele nível de estresse, né? Porque nós estamos falando, gente, de 95, 96 e no interior de Minas Gerais. Era tudo muito difícil. Você conseguir um mecânico, você conseguir uma peça. Tinham peças que tinham que vir daqui de São Paulo, Meu Deus! né? Para Minas. Uhum. E aí eu ficava ali pensando em formas de ajudar, principalmente a minha mãe, que era gestora do negócio nesse momento, com formas de prevenir esses problemas. E aí, à medida que eu ficava ali atrás da minha mãe, falando as minhas ideias e tudo, a minha mãe me colocou pequenas tarefas. Então, tem uma máquina, né, que é uma draga, que ela faz a extração da areia do rio e joga no leito, para depois carregar nos caminhões e chegar nas construções. E aí a minha mãe falava comigo assim, Pisquila, que era como ela me chamava, vai lá e olha para mim se está dando produção. Eu falei, mãe, como é que eu vou fazer isso? Ela falou assim, olha, você vai de manhã, eu tinha uma bicicleta, né? Você vai de manhã e olha a altura do monte. Imagina! Logo antes de você ir se arrumar, tomar banho para ir para a escola, você vai de novo. E você vai ver pela altura do monte a produção. Se estiver dando pouca produção, você me fala. E aí, à medida que eu fui vivenciando aquilo ali, eu já comecei a ter os meus próprios olhos. Então, às vezes eu chegava lá, estava saindo muita água na draga e tudo, e eu conseguia já passar para minha mãe um panorama do que estava acontecendo. Às vezes os empregados não estavam trabalhando, tudo. E aí ela foi me passando outras tarefas. Outra tarefa que eu tinha era de conferir sal no coxo para o gato. Isso era no contexto de uma fazenda, né? Então eu ia para poder ver se tinha sal, tinha que saber se o coxo era coberto, porque senão podia intoxicar os animais. E eu tô falando, gente, de 6, 7, 8 anos de idade. Porque quando eu fiz 9, a minha mãe já falece, né? Então, eu já tinha essas atribuições e essa percepção desde pequenininha. E olha, uma criança que já tem uma visão, a gente muitas vezes não se dá conta de que há coisas em nós que a gente carrega desde a tenridade. Que Deus deposita sobre nós e também o nosso ambiente familiar vai nos favorecer e a gente vai crescendo e muitas vezes a gente esquece disso. E me conta, essa jornada enquanto empreendedora e nesse lugar, olha quanta coisa linda você falou, de visão, de percepção, até mesmo de produtividade, de como é que esse time liderava. Foi encaminhando para uma adolescente que Um adolescente que tem uma história muito legal com vendas, né? Como eu falei, minha mãe faleceu e ali começou a partilha, né? O inventário e a partilha da herança. E aí, eu tenho um irmão e um dia ele me chamou e falou assim: vamos ali comigo? Ah, vamos. E aí ele me falou assim: olha, tem uma empresa que ganhou uma licitação, vai fazer uma obra muito grande em Curvelo, que é uma cidade próxima de onde eu morava.
E ele queria muito fornecer para aquela obra. Era um contrato muito grande para aquela época, para o lugar onde é que a gente está situado. Eu acredito que era um contrato ali com cerca de 300 mil reais. Uau! Para aquela época era muito dinheiro, né? Hoje ainda é muito dinheiro, mas para aquela época era muito dinheiro. E aí chegou lá e falou comigo assim, então, precisa vender. Para você. E aí eu já conheci uma pessoa que conhecia uma pessoa da empresa, e aí consegui agendar um horário, né, com ela. Ela falou assim, olha, eu não posso vender, porque eu trabalho numa empresa que é correlacionada, né? Eu não posso interferir, mas eu te arrumo o horário. E aí a gente foi lá. E aí chegou, eu olhei para a cara do comprador, falei, pronto, agora eu tenho que. Eu não pensei, eu não tinha um roteiro. Eu falei, agora eu tenho que ter uma história, eu tenho que falar alguma coisa, né? E aí eu falei com ele, falei assim, olha, a gente está dividindo herança, a gente recebeu alguns bens, né? E eu quero muito fazer faculdade, então eu preciso vender para pagar a faculdade. E aí o cara ficou olhando pra minha cara, tipo assim, 16 anos, caminhão, vender areia, pagar a faculdade. E aí ele falou comigo assim, então, tem como você mandar um teste pra gente, uma amostra, pra gente poder ver o que que é? E aí eu falei, claro, tem, com certeza. Saí de lá, olhei pra cara do meu irmão, falei assim, muita informação eu chegar com o caminhão. Gente, não faça isso em casa, mas eu já dirigia caminhão nessa época. Chegar com o caminhão para trazer a amostra. E aí o meu irmão levou, eu fiz outras reuniões lá e fechamos. Meu irmão ficou mais de um ano fornecendo areia para lá. Foi assim, um contrato muito abençoado. E depois que passou muito tempo, eu falei assim, cara, eu vendi e fiz uma mega venda sem roteiro, sem script e sem saber nada, aparentemente, né? Nada sobre vendas. Eu cresci num ambiente com vendas, mas eu nunca tinha feito uma venda nem pequena, quanto mais uma venda grande. Então, assim, eu amo essa história porque mostra muito bem, né? Que às vezes a gente tem talentos inatos e que simplesmente não deve ser empurrada. Você só usa, você só vai lá e faz. Você não sabe como, mas você faz. E a venda saiu, o negócio se concretizou. E aí? Foi fazer faculdade. Isso. Aí começam os padrões, né? Cresça, não dependa de homem, mulher tem que fazer faculdade, a vida sem estudar é muito difícil. E aí eu escolhi o direito, né? Eu tinha me organizado para fazer vestibular de direito, zootecnia e nutrição. Falei, se o que eu passar mais bem colocada é esse que eu vou fazer. E aí passei em primeiro lugar no direito. Pensa. Falei, então não tem outra escapatória. Fui fazer direito. Só que aí, durante a faculdade, eu queria muito ter o meu dinheiro. Você ficar pedindo dinheiro, dependendo, é muito ruim. E aí, a minha tia, eu já tinha mudado de cidade nessa altura do campeonato, a minha tia falou comigo assim, olha, a irmã do meu marido, ela faz bombons. Você não quer vender, não? Aí eu falei, tia, claro que quero. E aí, gente, era muito divertido, porque eu ia lá, buscava os bombons, e isso aqui que vocês estão vendo, né, a forma como eu me visto, gostar de andar maquiada, eu já tenho isso lá desde os 16 para 17 anos. O escarpão, isso aqui já assim, Já era seu? já era meu. E eu ia para a faculdade toda alinhada, de escarpão, maquiada, eu ia todo santo dia de salto alto com os meus bombons. Eu organizei tudo numas vasilhas térmicas, né? E eu ia no ônibus e lá dentro da faculdade eu vendia bombons. Daí um tempo já tinha a minha cabeleireira vendendo bombons para mim. A minha irmã também estava vendendo bombons Ela para mim criou durante até um um tempo. ecossistema de vendas. Isso. Eu já tinha uma mini empresa de vender bombons. E, gente, era tão interessante que, assim, ó, eu ia fazer uma viagem, eu já pensava, tem que levar bombom. Aí eu já pedi uma carga maior de bombons, porque eu nem sabia para quem que eu ia vender. Mas onde eu ia, eu levava bombom para poder vender. E, Gente, assim, que coisa linda. eu vou contar uma coisa peculiar. Conta, que a gente adora aqui no podcast. Eu tenho um espelho antiquíssimo, baratinho, que eu comprei nessa época com dinheiro de bombons. E eu deixo ele no quarto de visita que eu tenho na minha casa, porque eu falo assim, é muito bom a gente lembrar de onde a gente veio. Hoje eu posso ir lá e comprar outro espelho muito melhor, muito mais caro, até que orne mais com a decoração, mas eu gosto muito de ver aquele espelho. Eu falo assim, olha, eu vim daqui, eu tenho que lembrar de quem eu sou, eu vou evoluir, eu quero evoluir, mas lembrar de onde que eu vim, de quem eu sou e me orgulhar, né, me apoderar dessa história, para mim é fascinante.
fruto da tua raiz, de onde você veio. E muitas vezes a gente vai para lugares altos, como você está falando, e a gente cresce, a gente evolui, mas quando a gente para, olha e vê que a gente conseguiu vir desse lugar, de um start, de um bombom, de uma oportunidade, e olha, é sensacional te ouvir falar, porque a gente consegue ver o brilho nos seus olhos. E aí, então, essa veia empreendedora que é da menina que estava ali naquela jornada na fazenda, faz aquela venda, inicia essa jornada na faculdade. Fala um pouco para nós hoje de como você ajuda as pessoas dentro do empreendedorismo. Então, hoje eu sou advogada, né? Eu sou dona do meu próprio escritório. Eu tenho uma empresa também onde a gente trabalha com REURB, né? Com a regularização fundiária da Lei 3465, que é uma lei que é extrajudicial, né? A gente trabalha com a regularização extrajudicial. E no meu escritório, à medida que o tempo foi passando, eu estruturei ele para se transformar numa boutique. Então, eu atendo menos clientes, mas eu tenho um serviço, digamos que mais bem estruturado para aquele cliente. E eu comecei a perceber que, né, eu falo que eu comecei a dar mentoria outro dia, mas os meus clientes são meus mentorados, né? Claro! Por quê? Porque a pessoa não vem só para eu ser advogada dele, não é só uma questão processual. Eu faço toda uma questão de análise de possibilidades, de questões de o que eu vou ganhar com isso, qual que é a melhor decisão, qual que é o melhor negócio para o meu cliente. E eu apresento essas possibilidades para ele e a gente constrói um projeto ali em cima dessas possibilidades, né? Então a gente avalia muito bem. E eu tenho um cliente, infelizmente ele faleceu recentemente, seu João de Almeida. Ele foi uma pessoa fantástica na minha vida. Por quê? Porque eu tinha essa visão, eu tinha essa percepção de negócios e ele tinha experiência. E ele tinha muitas coisas, né? Ele deixou um patrimônio muito grande, muito considerável, principalmente para a nossa região, e ele era muito corajoso. Uau! Seu João maravilhoso. E à medida que os negócios dele evoluíam, a gente ia desenhando projetos para cada um. Para cada contrato, a gente desenhava um projeto juntos. E como ele era muito corajoso, a gente ia ali, ó, não, vamos fazer assim, vamos negociar assim, vamos. E a gente ia fazendo tudo em equipe ali, muito bem coordenado. Mas como ele não tinha estudado, né, ele era semi-analfabeto, ele permitia que eu desse essas orientações para ele. Ele escolhia e a gente desenvolvia dentro daquilo que foi escolhido. E um dos últimos contratos que a gente fez, um dos últimos negócios, né, que a gente começou a negociar juntos, era um contrato que uma pessoa chegou, fez uma proposta de um valor bem expressivo, e aí ele falou comigo assim, ele andava com o Espírito Santo, ele falava assim, não sei. Aí eu falei com ele, seu João, eu tenho certeza. Se a pessoa já chegou fazendo essa oferta, é porque vale mais. Ninguém chega oferecendo alto. E aí, falei com ele, só me dá uns dias para estudar, porque era um nicho que totalmente fora, né, do que eu faço. E aí ele falou comigo, claro. E aí, eu busquei um amigo que conhecia outro amigo, que conhecia outro amigo. Cheguei numa empresa, numa pessoa de uma empresa que eu não conhecia, usando o nome de uma outra pessoa que me autorizou a usar o nome, mas que também não me conhecia. E falei, olha, tem uma pessoa que está querendo contratar comigo aqui, um projeto X, Y, Z. Só que eu não tenho os parâmetros, Sabrina, essa pessoa me ensinou tudo. Meu Ela me Deus! mostrou como eu deveria fazer o cálculo. Desenhado. Isso, tudo desenhado. E aí eu cheguei num valor 4 vezes mais do que aquilo. Chamei seu João, e aí? Seu João falou comigo, faz a proposta, faz a contraproposta. E aí nós fizemos reuniões e tal. Então, assim, dentro do que eu faço hoje, eu considero que eu mais mentoro do que advogo propriamente dito. Porque advogar, você só vai ali, vai fazer o documento de um terreno, de um imóvel e entregar. E no caso dos meus clientes, eu não entrego só um documento. Eu entrego as possibilidades e os melhores negócios de acordo com as escolhas deles relacionados com aquilo ali. Isso é uma riqueza, além de um diferencial. E às vezes, olha só o que Paulo está trazendo. Você atua ou você está no segmento, mas sem que você perceba, você faz um trabalho ainda maior, mais amplo. E hoje, conta um pouco para nós de como andam os projetos nessa área de mentoria para empreendedores. Né? Porque eu soube, inclusive, ela estava contando aqui nos bastidores, ela chegou aqui em São Paulo, a gente teve a honra
não só de recebê-la, mas de receber mulheres maravilhosas que vieram com ela aqui para São Paulo. Nós estamos muito honrados aqui no Instituto Além do Conhecimento. E ela comentando os bastidores, eu quero que ela repasse essa história para você. Ela falou: Sá, é algo que pulsa tanto em mim que a gente entrou no táxi, e aí? Exatamente. Gente, eu cheguei em São Paulo. Descemos no aeroporto, pegamos um táxi no aeroporto para vir aqui para Alphaville, né? E aí o taxista me perguntou: "E aí, o que você vai fazer aqui em São Paulo?" Aí eu falei assim: eu vim palestrar. Sobre o quê? Eu falei sobre empreendedorismo. Ele falou: então me conta um pouco mais desse negócio aí que você vai palestrar desse empreendedorismo, talvez eu aprenda. E aí, ali no táxi, eu comecei a falar com ele sobre as bases, né, do que eu entendo que é empreendedorismo, e a gente veio batendo papo. E assim acontece em todos os lugares. É muito clássico isso acontecer comigo. Às vezes eu sento, eu começo a conversar com uma mulher, por exemplo, nossa, que roupa bonita que você está usando, nossa, que brinco bonito, e daí já sai um papo de empreendedorismo. E se tem uma coisa que eu amo, eu acho assim, ó, fantástico, isso eu amo em mim. A pessoa me conta e eu consigo desenhar um modelo de negócio para ela assim, ó, tipo, vamos lá, isso. Aí a pessoa fica olhando mesmo, tipo assim, você pensou isso tudo só agora? De tão natural que é. Eu tenho uma amiga, né, que é a Priscila, tá aqui nos bastidores, ela ficava assim comigo, você vê dinheiro em todo lugar, você não pode assistir um filme que você vê dinheiro. Não é o dinheiro, é o negócio por trás do dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência. Mas eu sempre consigo ver os negócios que estão ali, inclusive no filme. Então, Uau! olha, nossa, isso é uma boa ideia. E olha que lindo, é da menina que tem essa estrutura que lhe é oportunizada desde pequena, e que bom, inclusive, que você pôde vivenciar essa jornada dentro da tua estrutura familiar, né? Depois, a adolescente, eu fico imaginando você no fechamento dessa venda, aquela que começou a cursar direito e tinha a ver empreendedor, os bombons deviam ser maravilhosos também, né? Deviam ser diferenciados, Nossa, porque é uma das grandes marcas que fazem mulheres serem mulheres de sucesso ainda que estejamos vendendo bombons, esses bombons, sem sombra de dúvida, são de excelência. E quer ver uma coisa que você falou que me marcou? Eles estavam numa caixa e eu estava arrumada. São diferenciais que muitas vezes, ainda que seja no simples, a gente precisa ter atenção. E aí você vai para a advocacia e mentora os seus clientes. Meu Deus, que extraordinário. Olha, a gente ouve falar que empresas fecham no primeiro ano, que empreender no Brasil é muito difícil. O que você diria para essa mulher que quer empreender e talvez esteja nesse lugar? então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que procurar quando a gente vai empreender é o conhecimento básico sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Se a gente vai para um terreno onde a gente não conhece e a gente não sabe nada sobre aquilo, Sim. a gente com certeza vai ter mais dificuldades do que uma pessoa que já está bem estruturada ali ou que tem o mínimo de informação possível. Então, a primeira coisa é conhecer o que você vai fazer. Antes disso, talvez até, é conhecer o quê? Quais são os seus talentos? Boa. Quando a gente sabe quais são os nossos pontos fortes, automaticamente os pontos que precisam de melhoria, eles ficam escancarados. Então, se eu sou muito boa na parte de produção, mas eu não sou tão boa na parte de vendas, isso fica escancarado. Então, eu sei exatamente por onde eu devo começar a estudar, por onde eu devo começar a me aprimorar, e isso vai ser um facilitador na hora de estruturar um negócio, de montar um negócio. Planejamento básico, financeiro, gestão, produto ou serviço, que envolve ali também o processo de vendas, e se você for ter colaboradores, for ter empregados, você precisa de estabelecer uma cultura daquela equipe, né? Porque à medida que o negócio for crescendo, essas pessoas são uma extensão da gente, né? Quem atende é uma extensão da gente. Elas precisam manter os mesmos princípios, os mesmos valores, e elas têm que estar alinhadas na missão, porque senão a gente está indo para cá e nossos colaboradores estão indo para lá. Então precisa de um planejamento, precisa de uma estrutura, ainda que pequenininha para você começar, mas para você saber o que, que você está fazendo, como você está fazendo e também para você conseguir avaliar tudo isso, né? Para você saber se você está indo dentro daquilo ali que você está buscando. Olha, então me conta, passa para nós 3 dicas que uma pessoa, uma mulher,
Você que está nos acompanhando, que pensou assim, nossa, eu acho que eu tenho essa veia do empreendedorismo. Que dicas iniciais você daria para quem quer começar a empreender, para depois te procurar e aprofundar isso com você no seu trabalho? Uhum. 3 dicas infalíveis. A primeira é: apelidei de tempo de qualidade por causa lá dos 5 linguagens do amor do Dr. Boa. Gary Chapman, que é o seguinte: pelo menos 1 hora por dia de dedicação para entender, ver, olhar quesitos do negócio. Financeiro, vendas, marketing, tudo aquilo que envolve, mas de uma forma estratégica. E às vezes a empreendedora fala comigo assim, mas eu gasto muito mais tempo do que isso no meu negócio. Não, eu estou falando de ir ver, de entender o que está acontecendo, analisar tudo, analisar as contas, analisar as vendas e ver o que precisa ser corrigido e o que precisa ser melhorado. Então, se a pessoa está começando a empreender e não tem esse hábito de ter um tempo de gestão, no mínimo 1 hora por dia é essencial. A segunda coisa é financeiro. Não existe um bom negócio sem um financeiro alinhado. A pessoa precisa entender, no mínimo, receita, despesa, o balanceamento entre isso, né? Porque se não tiver balanceamento, obviamente a gente não está tendo lucro. Boa. E aí algo está errado nesse processo. E ter reserva. Pandemia, reserva é inquestionável. Pandemia nos mostrou que um negócio sem reserva, uma pessoa sem reserva, ele vai falir, ele vai quebrar porque não tem jeito. Se acontecer algo inesperado e a gente não tiver essa reserva, a gente não dá conta de sustentar no mercado durante muito tempo, né? E capital de giro. Porque muitas pessoas deixam de fazer bons negócios por não terem dinheiro em caixa. Fazer negócio com crédito é maravilhoso. A gente sabe que o Brasil oportuniza muito isso. Porém, quando você tem o capital de giro, você faz melhores compras. Você consegue comprar à vista, você consegue barganhar, você consegue ir no preço, né? Principalmente naquilo que você está comprando, que é quando você está tirando o dinheiro, você está investindo o dinheiro. Então, você faz um melhor investimento ali para o seu negócio. E às vezes a pessoa negligencia R$ 100. Uau. Só que é 100 daqui, 200 dali. Quando você vê, são R$ 1.000, são R$ 2.000. E aí, quando você vê, você está fazendo excelentes negócios, ficando com o seu dinheiro, né? Porque a gente trabalha para ter dinheiro, para ter lucro dentro de uma empresa e fazendo isso se multiplicar, fazendo isso prosperar. Quanto mais capital de giro a gente tem, mais a gente vai entrar no princípio da multiplicação e fazer com que isso renda e frutifique mais ainda. E a terceira dica também, eu não sei se aqui acontece isso, mas lá onde eu estou inserida, né, eu estou no interior de Minas Gerais, as pessoas criaram uma crença contra o conhecimento. Na realidade, não é contra o conhecimento, é contra o sentar para aprender. Boa. Né? Sim. As pessoas não gostam de sentar para entender o que elas estão fazendo. Né? Então, tem pessoas que são fantásticas na produção, por exemplo. Mas elas não sabem nada de vendas, elas não sabem nada de marketing, elas não sabem nada de gestão e nada de financeiro. Está dada ao fracasso. E não é porque não é boa, né? Nós, empreendedoras, a gente pensa assim, eu sou muito boa fazendo o que eu faço. Mas se você não entender de gestão, não tem jeito. Se você não entender de financeiro, se você não conseguir equilibrar receita e despesa, você também não vai conseguir prosperar. Né? Isso é o básico do empreendedorismo. Então, eu acredito que a gente precisa muito desmistificar essa crença de que aprender é chato, de que aprender é ruim. De que já sabe tudo. Isso, que é entediante. Porque senão a gente cai no tentativa e erro. Tentativa e acerto. Muitas vezes a gente acerta. Só que a gente está num mercado cada vez mais globalizado, cada vez mais moderno, porque a internet está aqui para isso. Né? Onde o acesso à informação é muito fácil. Enquanto você está ali tentando fazer do seu jeito, às vezes uma pessoa que começou muito depois de você, ela tem ali uma informação desse tamanho e ela passa na sua frente assim, voando, você olha e fala assim, opa, o que foi isso? Mas por quê? Por causa desse gosto. Nós somos cristãs e a gente está em busca de um modelo, né? Ser imitadoras de Cristo. A gente sabe que a gente vai morrer sem chegar lá. Buscando. Mas a gente sabe que todo dia a gente tem que ser melhor do que ontem. Clichêzão, mas que vale demais na prática. Então a gente precisa entender que a gente nunca sabe tudo. Sempre vai ter alguém que sabe mais sobre uma coisa do que eu e buscar essas pessoas,
aprender com essas pessoas. Tem muita coisa de graça na internet. Que nós somos da época da Barça. Somos. Que a gente tinha que pegar um livro desse tamanho que só para localizar no índice o assunto, a gente ia demorar uma eternidade. Hoje, com o Google ou com um pedido para a ChatGPT, você tem um resumo da informação na sua mão, né? A gente precisava de ler um livro inteiro para saber que ele era ruim. É verdade. Hoje você tem o resumo. Você tem livro, você tem podcast, você tem vídeos brilhantes no YouTube, você tem cursos muito baratos, muito acessíveis. Eu vejo gente vendendo aí curso de R$100, R$200, R$300, R$1.000, R$2.000, R$5.000, Às vezes não é R$10.000, uma R$20.000. pizza. Exatamente. Tem para todos os bolsos e todos os gostos. E você sabendo escolher de quem que você vai estar comprando, né? Porque a gente também sabe que na internet tem muito superficial. Você sabendo de quem você está comprando e você se empenhando naquilo ali, naturalmente, você praticando tempo de qualidade, tendo um financeiro estruturado e se dispondo a aprender, Sabrina, desafio a pessoa me falar assim, eu fiz essas 3 coisas e não dei certo. Uau! Eu garanto, estou fazendo um compromisso aqui no seu podcast, se a pessoa fizer essas 3 práticas e ela não conseguir colocar um negócio para funcionar, aí nós vamos ter que constelar ela, nós vamos ter que ver que tem uma coisa muito particular, muito pessoal dela. Sim. Isso. Porque usando essas 3 ferramentas básicas, a pessoa com certeza ela dá conta de criar, estruturar e fazer um negócio funcionar. Para ela passar para outro nível, aí realmente ela vai precisar de ferramentas mais sólidas. De alguém que já viveu o que ela precisa viver, de alguém que tem experiência como você dentro do empreendedorismo. E a gente já estava aqui conversando que logo mais nós vamos ter novidades de Poliana Brandão nessa área do empreendedorismo. Eu já vou fazer esse compromisso público aqui, porque a tua experiência, a tua expertise, a tua jornada, elas não podem ficar ali limitadas ao seu negócio ou quem sabe a sua cidade. Então a gente vai expandir essas tendas, vocês vão saber disso em breve. Polly, que honra conversar com você, que delícia, ficaria aqui horas, mas o nosso podcast é mesmo aquele tino de inspiração, você deu uma aula agora. E para a gente finalizar, normalmente a gente faz um momento que é aquele momento de eternizar um pouco a sua mensagem aqui, nesse ambiente, que é um ambiente em que a gente inspira mulheres e acaba também trazendo essa inspiração para os filhos delas, para os seus maridos. Que mensagem você deixar isso não é combinado e que vem do teu coração para quem está nos assistindo? Vou pegar um versículo que eu amo muito na Bíblia, que ele faz total sentido para minha Bíblia toda. Mas esse é o meu favorito, porque o dia que eu descobri ele, parece que eu descobri a roda. Que é o seguinte: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Amém. Se você é empreendedora, você tem um sonho, você tem um desejo, e isso pulsa dentro de você, e você pensa nisso, você quer isso, você, de alguma forma, nem que seja lá escondidinha, você quer. Chama o Pai. Porque ele vai abrir o caminho e você vai ver. Vai aparecer uma forma, vai aparecer um jeito, algo vai acontecer. Mas quando a gente tem essa humildade de chamar e falar, papai, vem cá, eu ainda sou criancinha, pequenininha, estou aqui com o meu desejo e eu preciso de um jeito. Chama, ele vai te ajudar. Uau, que maravilhoso. E, gente, essa mulher é incrível. Ela vai estar, talvez você esteja assistindo essa gravação depois, mas aqui em Alphaville, São Paulo, no mês de março, nesse evento que é um evento de empreendedorismo, negócios, conexões, que é o Leua Talks, e você precisa acompanhá-la nas redes sociais. Você vai deixar seu arroba para nós. Com certeza. Eu, Poliana Brandão, meu Poliana é o simples, Poliana. Estou lá no Instagram todos os dias falando um pouco de vida, um pouco de empreendedorismo e daquilo que eu acredito. Pronto, então você vai segui-la, vai curtir, vai comentar esse podcast, vai divulgar para mais pessoas, porque afinal de contas, quando a gente aprende algo que é substancial, é tão bom quando a gente pode transbordar, não é? Muito.
E com certeza isso cria uma rede, né? Não é? Vamos uma ajudando as outras e daqui a pouco todas crescemos. Ai, que maravilhosa. Polly, muito obrigada. Foi uma bênção poder te ouvir, aprender com a menina, com a jovem adulta e agora com essa grande empresária que, dedicada e generosa, dedica o tempo também para que outras empreendedoras possam tirar os seus projetos do papel e terem negócios e vidas sustentáveis. Com certeza. Um grande prazer, muito obrigada pelo convite. Amei te rever, né? Também. E eu acredito que estaremos juntas aí Sem em algumas dúvidas. jornadas. Sem dúvidas. Um grande beijo, beijo para você e até o próximo episódio.